Seu telefone toca, você vai olhar, é a Maria da sua equipe de trabalho. E você já sabe o que vem. Ela vai pedir mais prazo ou ela vai pedir uma ajudinha, entre aspas, para poder terminar a tarefa. E aí começa aquele seu conflito interno. Você, de um lado, sabe que tem que cobrar, que tem que dar a real. E de outro lado, você não quer desagradar. Você quer ser a amiga, entre aspas, da Maria e de toda a equipe. E as vozes começam a surgir na sua mente. E se a Maria ficar chateada comigo? E se eu atrapalhar a harmonia da equipe? E se eu for exigente demais? Esse conflito que te paralisa está impedindo você de exercer de fato a liderança que você precisa exercer, está te desgastando emocionalmente, detonando o seu bem-estar e jogando seus resultados com a sua equipe de trabalho lá para baixo. Essa pose de boazinha para querer agradar, para conseguir a confiança e o afeto da sua equipe, ela acaba gerando um sentimento de que você não pode falar o que você precisa falar ou agir da forma como você precisa agir para que você não desagrade. E isso te traz lá no fundo uma culpa muito grande porque você vive um dilema em que você tem que cumprir as suas funções na posição de líder, você de fato precisa das pessoas para poder chegar onde você quer chegar. E do outro lado, você não quer que as pessoas fiquem chateadas com você, você quer controlar o que as pessoas estão sentindo e por causa disso você deixa de ser firme como você deveria ser. E o que acaba acontecendo é que, em função disso tudo, você se sobrecarrega e tem muito menos energia para poder pensar, para poder planejar, para poder gerir, que é o que você devia estar fazendo e que ninguém pode fazer por você. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como ser firme sem perder a sua essência gentil. Eu vou te mostrar como que você vai encontrar essa linha emocional para que você possa de fato exercer plenamente a sua liderança. Você está acompanhando a série Conversas Difíceis da Liderança, uma série que eu montei especialmente para facilitar a sua comunicação. E eu quero te convidar a dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque tem muitos recursos ali. Inclusive a playlist completa dos vídeos dessa série e um e-book exclusivo. Dá uma olhadinha aqui embaixo, tem muita coisa lá. Quando você tem que trabalhar com as pessoas, quando você precisa das pessoas para poder atingir um resultado coletivo que sozinha você não conseguiria, e é por isso que a gente tem uma equipe de trabalho, você precisa se comunicar com as pessoas. E essa comunicação, ela não é uma comunicação só para agradar, só para conseguir ali a adesão das pessoas. Não é só isso. Você precisa, obviamente, conseguir a adesão das pessoas, mas você precisa passar informações para as pessoas, inclusive informações sobre o desempenho delas, informações de que elas não estão atuando da maneira que você gostaria, informação de que o trabalho não ficou do jeito que você queria. Essas informações, elas são super importantes para que as pessoas possam melhorar, para que as pessoas possam mudar o comportamento delas e com isso passar a desempenhar o que elas precisam desempenhar de uma forma muito mais alinhada com o que você está querendo, com as expectativas que você tem para o trabalho delas. Às vezes a gente acha que falando para as pessoas o que elas não querem, entre aspas, ouvir, a gente vai causar um transtorno emocional nas pessoas e com isso elas vão acabar sofrendo, elas não vão dar conta de produzir, ou você vai ficar ali com aquela sensação de que você não é amada, entre aspas, do jeito que você gostaria. Você provavelmente é uma pessoa muito sensível e que já sofreu com algumas coisas que você ouviu ao longo da vida. E agora você tenta de alguma maneira evitar que as pessoas sofram. Mas olha só, a responsabilidade pelos sentimentos, ela é de cada um. Então você não tem como poupar as pessoas do que elas podem sentir. E muitas vezes a gente precisa lidar com o que está acontecendo dentro da gente para poder crescer. Então, quando você evita que a sua equipe passe por, entre aspas, alguns dissabores,
Ou seja, quando você não dá a informação que precisa ser dita, porque isso vai incomodar, e muitas vezes incomoda mesmo, você também está evitando o crescimento das pessoas e você está deixando de desenvolver a sua equipe e deixando de demonstrar para as pessoas que sim, elas dão conta de lidar tanto com as questões emocionais delas, quanto com os problemas de trabalho. E além de tudo, você ainda acaba se culpando por não ser uma boa líder, porque a sua equipe não está crescendo do jeito que você gostaria. A sua equipe fica dependente de você e de toda essa proteção que você quer gerar para que eles não sofram ou para que eles não deixem de gostar de você. Ou seja, esse excesso de gentileza, ele tem um preço, que é esse mal-estar que você vive e a estagnação do seu time. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma técnica que vai te ajudar a se liberar emocionalmente para que você possa cobrar as pessoas, para que você possa pedir para as pessoas fazerem o que elas se comprometeram a fazer. E você só não consegue fazer isso porque emocionalmente você não se sente confortável. Então a gente vai buscar com essa prática aqui esse nível de conforto, de tranquilidade e de calma para que você possa atuar como líder, fazer o que um líder faz, que é acompanhar o desempenho das pessoas, acompanhar as entregas. Se elas não estão a contento, falar que elas não estão a contento e manter ali o que foi combinado. Ou seja, o que o líder faz? Ele combina e depois que ele combinou, ele vai e monitora o que foi combinado. Esse é o ciclo da gestão. E se o combinado estiver muito difícil de sair, talvez seja o momento de replanejar, mas isso é conversa para um outro vídeo. Essa prática que a gente vai fazer se chama EFT, Emotional Freedom Techniques. É um conjunto de técnicas de liberação emocional em que você usa os meridianos energéticos, os mesmos da acupuntura, para dar leves batidinhas nos pontos, em alguns pontos que eu vou te mostrar aqui durante a prática quais são, ao mesmo tempo em que você entra em contato com a emoção que está incomodando. E o objetivo é justamente você se livrar desse incômodo. E a ideia é, quando você fica mais tranquila, quando você começa a experimentar bem-estar, você consegue raciocinar melhor. E você consegue alinhar melhor o que você está pensando com o seu estado emocional. O nome disso é regulação emocional. Para que você possa fazer o que você quer fazer, o que você sabe que é o certo fazer. E nesse caso, a liberação emocional que a gente busca é justamente a liberação desse peso de querer o tempo todo agradar as pessoas, de buscar aprovação, esse medo de que você não pode passar a informação que você tem que passar, exigir da forma que você precisa exigir, porque as pessoas vão ficar chateadas. Então, não é que você vai ofender alguém, não é isso, não se trata disso. Você vai conseguir agir justamente a partir daquela linha que eu falei, em que você é firme e também é gentil. E com isso você fala para as pessoas o que elas precisam saber sobre o trabalho delas. Porque esse é o seu papel como líder, como eu já te falei. Se depois você quiser conhecer mais sobre a EFT, eu vou deixar uma indicação para você aqui na tela. Você assiste lá, é um guia em que eu te explico direitinho quais são os pontos, como fazer, como são as batidinhas, qual é a ciência por trás disso, qual é o mecanismo que faz a EFT funcionar. Depois você dá uma olhada lá nesse vídeo aqui. Para a gente poder começar a fazer essa prática, eu vou pedir para você entrar em contato com essa emoção que incomoda quando você tem que cobrar alguém ou quando você se percebe ali na posição de estar sendo boazinha demais. Entre em contato com todo esse incômodo que você sente nesse momento. E às vezes não é uma emoção só, são várias emoções, não é só o medo de desagradar. É toda aquela frustração, toda a decepção consigo mesma. Entre em contato com isso. Então, se for preciso, fecha seus olhos e lembra de uma situação que você viveu que traz esse tipo de emoção que a gente vai trabalhar agora.
Lembrando que isso aqui é uma solução emergencial. E agora que você já está em contato com isso tudo, a gente vai fazer a prática. E como é que vai funcionar? Se você já sabe como funciona, só me acompanhar. Se você não sabe, você faz tudo o que eu fizer. Eu vou dar leves batidinhas em alguns pontos e eu vou te mostrando quais são esses pontos. E você dá as batidinhas e fala as frases que eu falar. Então eu vou falar frases das batidinhas e vou dar uma pausa para você fazer isso e depois eu vou fazendo de novo e vou dando a pausa, que é o seu momento, ok? Então eu faço, você faz, eu faço, você faz. Vamos lá. E a gente vai bater aqui na lateral da mão, bem de levinho. Tanto faz mão direita quanto mão esquerda, ou as duas. Na lateral da mão. Vamos lá. Mesmo com todo esse medo de perder a minha pose de boazinha, e com essa necessidade de agradar a todos, eu me amo e eu me aceito profundamente e completamente. Mesmo com esse meu conflito interno entre ser firme e ser querida, eu me amo e eu me aceito do jeito que eu sou, com todo esse conflito. Mesmo com esse receio de ser vista como chata, como exigente, como insensível, eu escolho honrar a minha verdade e honrar a posição que eu estou e liderar com integridade. E agora a gente vai para os pontos da sequência básica. Então aqui na lateral da sobrancelha. Esse medo de desagradar. Na lateral do olho. Esse receio de ser vista como chata. Esse medo da reação do outro. Abaixo do olho agora, tá? Esqueci de falar o ponto. Entre o nariz e a boca, essa vontade de evitar os conflitos. Esse conflito dentro de mim, entre ser líder e ser amiga. No queixo agora. Tinha esquecido de falar o ponto. Na clavícula. Todo esse peso de buscar a aprovação dos outros. Abaixo do braço. Toda essa dificuldade de ser firme. Acima da cabeça. Toda essa dificuldade de dizer o que precisa ser dito. Vou repetir os pontos. Esse excesso de gentileza. Esse medo de perder a harmonia do time. Essa culpa que eu carrego. Essa pressão para dizer sempre sim, para não gerar incômodo. Essa frustração de estar sobrecarregada. Essa dificuldade de cobrar o que já foi combinado. Tudo isso me pesa muito mais do que eu gostaria.
e eu quero me aliviar de todo esse peso. Eu escolho ter compaixão comigo mesma. Eu escolho ver o adulto nas pessoas. Eu escolho me lembrar da posição que eu ocupo e dos resultados que eu quero alcançar. Eu escolho confiar no meu discernimento. Eu quero deixar tudo isso que não está me servindo ir embora neste momento. Para que eu me alinhe comigo mesma. E faça o que eu sei que é necessário. Eu posso confiar na minha própria gentileza e no meu desejo de servir. Eu escolho ser livre dessa carga emocional neste momento. Respira fundo. E se nesse momento você ainda não está totalmente tranquila, relaxada, para poder de fato falar a verdade que precisa ser dita, com gentileza, com amorosidade, para as pessoas que precisam ouvir essa verdade, que muitas vezes é uma cobrança de serviço, de tarefas, lembrando do que foi combinado, porque aí sim você pode cobrar, volta e faz mais uma rodada dessa. Porque isso que você está fazendo é um ato de amor consigo mesma, é um ato de autocuidado. Você está zelando pelo seu próprio desempenho, você está zelando para conseguir o que você está buscando, para conseguir atingir seus sonhos. E você precisa das pessoas para isso. Mas elas também precisam de você e precisam do seu melhor, precisam da sua verdade, precisam que você seja honesta com elas. E eu ia amar saber como é que você está se sentindo nesse momento, se você está mais livre, se você está mais relaxada para poder ser a líder que você sabe que está aí dentro de você. Deixa um comentário aqui embaixo para mim, eu vou amar ler os seus comentários. Me conta como foi essa prática aqui para você. Esse vídeo foi um passo na sua jornada e, como eu te falei, ele faz parte da série Conversas Difíceis de Liderança. E eu quero reforçar com você o convite para que você dê uma olhadinha na descrição do vídeo, porque ali tem muitos outros recursos que eu quero oferecer para você. Um deles é o e-book Feedback Sem Medo, um guia prático para conversas difíceis e respeitosas. Esse e-book traz uma estrutura para tudo isso que nós estamos trabalhando nessa série aqui de conversas difíceis. Eu te trago um passo a passo de como você aplicar de uma forma efetiva o feedback com a sua equipe de trabalho. Na verdade, você vai aprender a falar qualquer coisa para qualquer pessoa. Sim, tem técnica para isso. E eu te explico direitinho, tintim por tintim, com uma metodologia que eu criei, como que você vai fazer isso e vai obter os melhores resultados. Esse e-book ele é pago e ele tem o valor de R$ 97,00, mas por tempo limitado ele está muito abaixo desse valor. Dá uma olhadinha lá, o link está na descrição. E se você quiser trabalhar comigo para ir mais fundo, eu quero te dizer que eu estou prestes a lançar a próxima turma da minha mentoria de liderança autêntica. Aqui embaixo também tem um link para você entrar na lista de espera dessa turma. Essa mentoria é direcionada a líderes organizacionais, empreendedores, profissionais liberais ou pessoas que precisam de outras pessoas para poder chegar aonde elas querem chegar.
A ideia é que você possa se alinhar pensamento e emoção para poder inspirar pessoas, para poder ensinar pessoas, para poder fazer com que as pessoas se unam em prol de um propósito maior. Que é isso que o líder faz. Te vejo no próximo vídeo.